Bom dia a todos vocês, prazer, meu nome é Caio Maluf, sou professor de filosofia, né? Trabalhar com vocês aqui a essa disciplina, eu espero com muito gosto, né, e com muita satisfação a gente tenha muito sucesso aí nesse trabalho, certo? Nós temos um blog para a disciplina filosofia, e eu quero mostrar aqui alguns itens, né, que a estrutura, a base das informações do blog é a mesma, né, só vai mudar realmente o conteúdo, né, de um para o outro. Aí aquilo que, por acaso, o professor de sociologia não mostrou para vocês lá no blog de sociologia até agora, o professor de filosofia pode mostrar aqui, né, no blog de filosofia, alguns itens, né, para vocês observarem e para vocês se orientarem. Então, teve a pergunta da jovem antes aí, que estão lá, como é que eu faço para me entrar? Então, eu vou mostrar aqui como é que entra no blog de filosofia, né, que vai alterar apenas a palavra de filosofia para sociologia, se você quer entrar no blog de sociologia, certo? Então, vamos colocar aqui o endereço, né? O endereço para vocês. Deixa eu só aumentar meu retorno aqui. Para mim tá preto. Tá para todos. Não, agora tá projetando, tá? Não, porque eu tô. O meu tá normal. Certo. Então, quem está com tudo preto, eu sugiro que saia da reunião e entre de novo, por questão de carregar aí a página da internet. Entendeu? Então, vamos colocar lá o endereço. É filosofia 2 de segundo ano, caiomaluf.blogspot.com. Aí dá um enter. Aí você está dentro do blog de filosofia para o segundo ano, certo? E aí, o que acontece? Aqui na aula 1, que é a aula de hoje, né? Então, você veja que tem algumas informações que eu sempre coloco. Nossa aula online, ao vivo, será quinta-feira, dia 28, às 8h10, agora, né? Aqui você entra na aula. Quando terminar essa aula, eu vou apagar isso aqui e vou colocar aqui a gravação da aula no lugar, certo? E aí você vai ver aqui embaixo, olha, aqui temos a atividade avaliativa. Aqui uma novidade, olha, você clicando aqui, vai ter uma pergunta também para vocês responderem de filosofia. Olha aqui, está aqui a pergunta, você responde e envia, certo? Aí se você está com dúvida, professor, mas deu certo, eu enviei, a tarefa chegou, você não precisa me mandar essa mensagem, não me perguntar. Por quê? Porque eu já coloquei aqui no blog uma forma de você ver se você enviou ou se você não enviou. De que forma que é essa, professor? Olha lá, você, para verificar quem realizou essa atividade, clique aqui. Você clica, certo? Aí aqui aparece, qual que é o número daquela aula? É a aula 1, tá aqui, tá vendo, olha? Então, para verificar quem realizou a atividade de participação da aula 1, clique aqui. Você clicando aqui, certo? Você vai para a página aqui, olha só. E aqui vai aparecer o nome das pessoas que enviaram. Nessa coluna aqui, nome completo, tá vendo? Vai aparecer o nome de quem enviou. E se seu nome não estiver nessa lista, significa que você não enviou. E se você não enviou, o que você pode fazer? Você volta lá, olha, para acessar a aula 1, clique aqui. Aí você volta para a aula, né? Você lê o que tem que ler aqui na aula, e aí você tem a chance aqui embaixo de, olha, para atividade avaliativa, clique aqui. Tá, ficou claro, meninos? Esse caminho de fazer aí? Beleza. Então, sempre que tiver atividade, a gente vai fazer atividade aqui pelo Form. Se não for por aqui, vai ser lá no GR8 direto. Mas, de toda forma, você consegue ver lá se você enviou o portfólio do GR8 ou você vai ver aqui o seu nome na lista aqui dessa planilha online. Beleza? Então, isso eu acho que facilita um pouco o nosso trabalho e você se organiza e se orienta dentro daquilo que você precisa entender e estudar. Certo? Então, agora, eu vou mostrar para vocês aqui o conteúdo do semestre de filosofia. Né? O que a gente vai estudar durante esse semestre aqui. Aqui é o currículo, né? Você clica aqui no currículo, se você quiser depois ler com mais cuidado. Então, o eixo temático do primeiro bimestre será filosofia cristã, patrística e escolástica.
E aqui dentro nós vamos estudar o representante da patrística, que é o Santo Agostinho, e vamos estudar o representante da escolástica, que é o São Tomás de Aquino, né? E aí que teve aqui, ó, pensamento tomista. Tomista tem a ver com São Tomás de Aquino, que assumiu o conhecimento trazido pelo Aristóteles. O Santo Agostinho assumiu o conhecimento trazido pelo Platão. E assim a coisa continua no estudo. E no finalzinho da patrística da escola, ou melhor, antes, né? Na mudança ali da filosofia antiga para a filosofia da Idade Média, e esse estudo aqui é da Idade Média, nós vamos ver o conceito de felicidade, ou a busca pela felicidade que estava por ali naquele pensamento grego, certo? E aí, no segundo bimestre, nós vamos começar a estudar uma coisa que a gente chama de filosofia da ciência. Basicamente aqui, a teoria do conhecimento. Então, nós temos um conhecimento que nasce lá das ideias do Platão, outro conhecimento que nasce das experiências que o Aristóteles trabalhou. Depois, um assunto que nós vamos ver agora, que é a iluminação divina que o Santo Agostinho determinou, e o esclarecimento divino que o São Tomás de Aquino determinou. E aí depois passa para os outros, que é a ciência fora da religião, ciência fora da filosofia, que seria uma lista grande de filósofos, né, como Hume, como Descartes, como Spinoza, Leibniz, Kant, e a gente vai estudar esses caras todos aí durante esse ano. Né? Faz parte do nosso estudo, do nosso processo. Beleza? Então, ou seja, como título de informação, né, seriam esses assuntos que nós vamos estudar. Seria muito bom, né, se a gente trocasse ideia aí do que você já estudado até agora. Né? Alguém gostaria de comentar, estudar até agora, no que mais marcou para você em conteúdo? Eu não quero saber de experiências, tá? Experiências são coisas pessoais, mas o conteúdo foi uma coisa para a turma. Em conteúdo, o que mais marcou para você durante o primeiro ano do seu ensino médio, em filosofia? Alguém poderia comentar? Nós vimos sobre Aristóteles. A última coisa que a gente estudou, que eu achei muito legal, não foi a última coisa, né? Foi mais ou menos a última coisa, foi aquela sobre a teoria da caverna lá, que era de Aristóteles também, eu acho, né? O mito da caverna foi Platão. Eu também gostei. Foi o que eu mais gostei também. Acho que a Vitória estava falando. Vitória Alves, você tem alguma coisa para dizer? Não, era só isso mesmo. Então, entre os filósofos do primeiro ano, ficou mais marcado Platão, e aí o que a Kayla disse é a teoria, o mito da caverna, né? A alegoria da caverna que o Platão desenvolveu. Mas também fez parte do ano passado o Aristóteles, não fez? Vocês devem ter passado um pouquinho de estudar o Aristóteles, não foi? Não, a gente estudou muito, sabe? Inclusive, eu adoro ver uns memes do Aristóteles que o povo faz na internet. O Aristóteles foi aluno de Platão, né? E aí tiveram divergências também. São autoridades na filosofia, grandes autoridades na filosofia, mas tem esses vários memes, né? Então escreve aí, fala isso, fala aquilo, né? E assim vai. E aí, então, nós temos alguns filósofos muito importantes ao longo da história, meninos. Na Antiguidade, Platão e Aristóteles, e junto com eles o Sócrates, lá na Antiguidade, primeiro ano. Segundo ano, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Descartes, Hume, Kant. E depois retoma Aristóteles de novo no segundo ano para falar de ética especificamente. Terceiro ano, nós vamos estudar os filósofos mais recentes. Sartre, Nietzsche e outros que estudam a política, que é Hobbes, Locke, Maquiavel, Rousseau. Entendeu? Então são esses principais aí, vamos dizer, esses que foram celebrados. Tem um monte de outros, né? Um monte. Mas a gente vai, então, esses nomes que eu acabei de citar aqui serão aqueles que fazem parte do ensino médio. Platão e Aristóteles é básico. Não tem como falar de filosofia sem falar deles. E até o último dos filósofos, né, atual, por exemplo, eles vão fazer filosofia, eles têm que ir lá
e retomar o Platão e o Aristóteles. Isso é básico, né? E são os gregos, né? A filosofia grega, propriamente dita, como aquela que é base para esse conhecimento aí, certo? Então, o seguinte, vamos continuar aqui, passando para o assunto de hoje. E eu gostaria de hoje fazer uma coisa com vocês, né? Algo talvez um pouco diferente, né? Não sei se vocês já fizeram isso antes. Nós temos aqui uma coisa para fazer, e essa coisa, deixa eu abrir aqui para vocês. Aí eu gostaria que vocês, não sei se está, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Não, aqui não aumenta, o máximo que eu posso expandir para vocês é o que está aí na tela. Se tá só os quadradinhos para vocês aí, vocês têm chance de clicar na minha apresentação e segurar um pouquinho o dedo e colocar fixar. Talvez aumenta um pouquinho aí para vocês, tá? Aí vocês vejam e se vocês têm essa possibilidade. Mas aí eu queria que vocês abrissem o áudio, né? Todos vocês abrissem o áudio e eu vou pronunciar e vocês repitam o que eu pronunciar. E assim até a gente terminar esse texto que está aí. Depois eu vou perguntar alguma coisa para vocês sobre esse texto, sobre aquilo que vocês acham, aquilo que vocês acham que sabem. Não é nada comprovar nada não, mas só isso aí. Então, será que nós podemos fazer essa atividade agora? Vocês abrem o áudio, eu falo e vocês repitam o que eu falo. Eu vou seguindo, vocês vão repetindo até nós terminarmos o texto. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Deixa eu voltar o texto aqui. Pater Noster. Pater Qui erit Kelly. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat Isso é o Pai Nosso, não é? regnum tuum. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debtoribus nostros. Et nos inducas in tentationem sed libera-nos amá-lo. Muito obrigado pela participação dos senhores, né? Com o áudio, foi muito interessante. Que idioma que vocês acham que vocês falaram? Latim. Latim. Sim. Né? É a língua latina, pronúncia eclesiástica. É a pronúncia que é feita pela Igreja Católica. Porque existe o latim que tem uma pronúncia da ciência, que aí algumas coisas mudam. Esse latim da ciência é um pouco mais próximo do italiano hoje, né? E esse latim que nós acabamos de pronunciar aqui é aquele que a Igreja Católica tem como oficial até hoje. Não sei se vocês sabiam disso, mas a Igreja Católica tem por lei, por regra, né? A língua oficial é o latim. O Papa escreve umas cartas, escreve alguns textos, e o idioma primeiro é latim. Depois, em 1962, teve uma autorização no Concílio Vaticano II, uma autorização que os textos sagrados e as missas elas fossem celebradas na língua das pessoas, na língua do lugar onde a igreja está.
certo? Isso chama-se vernáculo, a língua onde a igreja está. Mas a língua oficial da igreja sempre foi, né, a Igreja Católica, e continua sendo o latim. Tanto que, conforme a regra da igreja, se por acaso tiver uma missa e tiver gente de outros países, de outras nacionalidades ali presente, aí tem que ser obrigado o padre a rezar em latim. Mesmo que nem todos os padres sabem latim, hoje em dia mais, né? Mas a língua é oficial, o latim até hoje. Pois não? Antigamente, os padres eles faziam as orações, as missas, era em latim e de costas, né, para o público. Justamente. Isso mudou justamente nessa data que eu acabei de falar para vocês. Teve uma reunião geral da igreja inteira em 1962. Aí lá foi permitido que o padre virasse para o altar para celebrar a missa e virado para o povo, e foi permitido que se rezasse, se na Alemanha em alemão, se no Brasil em português e assim por diante, nos Estados Unidos em inglês, certo? Mas a língua oficial ainda é o latim. E nós rezamos qual oração aí? Durante a oração alguém comentou, né? Que oração o Pater Noster, que significa Pai Nosso, né? E aí vocês viram cada trechinho dessa oração, né? Então, Pater Noster qui es in cielo. Então, Pai Nosso que é ou que está nos céus. É plural, tá? Que estás nos céus. Não está no céu. Não é naquela parte azul que a gente vê, mas é uma coisa que além disso aí. Sanctificetur, santificado, o nome seu, né? Adveniat regnum tuum, venha reino seu. Fiat voluntas tua, faça vontade sua. Sicut, como, né? Ou assim, quer dizer, no céu. Agora aqui, ó, aqui eu tenho céu singular. E em terra. Panem nostrum, pão nosso. Cotidiano, é o cotidianamente, né, de hoje, de todos os dias. Cotidiano, dá nobis hoje, dá a nós hoje. Et dimite nobis, e dispensa nós, nos dispensa dos débita nostra, das dívidas nossas. Assim, do mesmo como nós demitimos, né, nós dispensamos aí os débitos dos outros conosco. E não nos inducas, né, não nos guie para a tentação, mas liberta nós do mal. Então, é a oração do Pai Nosso, que praticamente eu acho que todo mundo aqui já conhece, né? Ela está em latim. Agora, mas professor, por que você está fazendo isso? Por que você está lendo essa oração em latim? Será por que o professor está fazendo essa oração em latim com os alunos do segundo ano na aula de filosofia? Quem chuta? Por que o professor está fazendo isso aqui hoje? Acho que Eu acredito que tem alguma relação por causa da filosofia com a religião. Vamos lá. Tem a Vitória, filosofia com a religião, deve ter alguma coisa a ver. A Emily falou assim, acha que tem alguma relação. Como é que é, Emily? Eu acredito que tem alguma relação, porque no início da aula o senhor falou que a gente ia estudar algo de um padre Cícero. Padre Agostinho, Santo Agostinho. Isso. Santo Agostinho. E o outro que é o São Tomás de Aquino, né? Que foram os filósofos desse momento. Entendeu? Então tem uma relação, filosofia com religião. A gente vai dizer o seguinte, gente. O Platão e o Aristóteles eram gregos. Não tinha nada. Quando o Platão e o Aristóteles existiam, nem cristianismo existia. Certo? Quando o Platão e Aristóteles fez a filosofia deles, foi lá no século IV a.C. Então, ou seja, antes de Cristo. 5 séculos antes de Cristo. Cristo apareceu lá no ano 0, né? Quando marcou a era do cristianismo. E aí, os inteligentes da época eram os que estudavam filosofia.
Só que os inteligentes da época foram se convertendo ao cristianismo, na religião que surgiu lá no Império Romano, o cristianismo. E aí, então, foi preciso fazer uma filosofia que fosse de acordo com as bases cristãs. Certo? E o nome disso foi um período que começou no século V e foi até o século X, chamado patrística, que foi tão somente pegar a filosofia do Platão, leu, apagou e colocou Santo Agostinho no lugar. Leu São Tomás, leu Aristóteles, apagou o que não estava de acordo com a religião, aí São Tomás de Aquino no lugar. Tá entendendo, gente? Foi meio que um plágio mesmo, foi meio que uma cópia. Só que, por exemplo, Platão falava lá do ser, o ser, com S maiúsculo, ser. E aí o cristão leu aquilo lá e falou, mas o que o Platão está falando? Esse ser, o que é esse ser? Ah, já sei, vou colocar o nome Deus aqui no lugar. Então, é Deus. Eu queria que vocês só entendessem isso. A Igreja Católica, que determinava praticamente tudo na Idade Média, ela também dominou a filosofia. E ela pegou a filosofia que já estava feita antes dela e reorganizou para fazer uma filosofia da Igreja Católica. E aí disse uma frase, né, na Idade Média: extra ecclesiam nulla salvatur. Então, extra ecclesia, fora da igreja, não há salvação. Então, todo aquele que estudasse filosofia, a filosofia do Platão e de Aristóteles, a igreja determinou e disse que eles iam para o inferno. Se você quiser ser inteligente e ser estudado, você tinha que estudar a filosofia que a igreja está mostrando, a igreja está oferecendo. Entendeu? Então, só queria falar isso aqui para gerar um impacto mesmo, para vocês entenderem aí, né? E aí nós vamos esmiuçar esse assunto aí. Isso ficou para sempre? Não. Lá no século XVI, surgiram os cientistas. E começaram a fazer, então, produzir conhecimento que não era de acordo com o que a igreja determinava, certo? E foi abandonado, então, a questão da fé católica, no sentido da filosofia. Foi quando surgiram os chamados iluministas, os iluminados, entendeu? Os iluministas. E eles disseram o quê? Que acabou de acontecer 1000 anos de treva na filosofia, entendeu? Os filósofos do século V até o século XV pegaram a filosofia grega, que tinha 500 anos antes deles, e colocou todos os detalhes católicos nela. E depois que eles ficaram para trás, os novos filósofos do iluminismo disseram que a Idade Média, quando a filosofia foi católica, ela foi chamada de Idade das Trevas, certo? Idade da escuridão. A idade em que se não produziu conhecimento, na verdade. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de treta. Treta dos tempos da filosofia. Tinha a filosofia do Platão e Aristóteles, aí veio os católicos e falaram, não, Platão e Aristóteles não presta, o que presta é a nossa filosofia. A Idade Média, patrística e escolástica. Passou isso aí, vieram os iluministas e falaram assim, ó, patrística e escolástica não presta, o que presta é a nossa filosofia. Entendeu? E aí cabe a gente, estudante de filosofia, cabe estudar essas diferenças, né? Qual que foi, então, o elemento da filosofia do Platão e Aristóteles? Você estudou no primeiro ano. Agora, o que foi o elemento da filosofia patrística e escolástica da Idade Média? Nós vamos estudar agora no primeiro semestre. Segundo semestre, como é que foi essa filosofia dos iluministas? Então, vamos estudar lá em agosto para frente. No terceiro ano, vai ser uma nova outra filosofia, que é a do tempo presente, em que se analisam os outros assuntos, certo? Então, assim... Sim, pois não? A igreja, antigamente, ela controlava mais ainda as pessoas, né? Até nas construções que eles faziam das igrejas, eles colocavam aqueles gárgulas, Dráculas, não sei, nas igrejas para falar que eram bichos do inferno, que iriam levar as pessoas até o inferno, caso se elas não obedecessem à igreja. E estando dentro da igreja, elas estavam protegidas. Fora da igreja, estavam
vulneráveis, né? Vulneráveis e podiam ser pegas, é isso mesmo, né? As gárgulas. E a igreja controlava tantas pessoas que elas, tipo, acreditavam tudo que a igreja falava, igual. Teve uma época mesmo que eles estavam vendendo terras no céu. Uhum. Então, tipo, não tem nem lógica. Justamente. Esse ponto que você acabou de tocar foi o ponto mais explorado pelo Lutero, né? Quando surgiu a reforma protestante, então o Lutero bateu firme nessa tecla aí, né? Da questão da venda de indulgência, de terreno no céu, de cavaquinhos da cruz de Jesus, de trapinhos do Santo Sudário, essas coisas todas aí que a igreja fazia comércio em cima disso, né? E aí foi criticado. Criticado tanto que foi, de alguma forma, abandonado, né? Porque se fosse tão forte, tão certo, igual você acabou de mostrar aí pra gente, nós seríamos todos católicos até hoje. Não teria nenhuma outra religião além da Igreja Católica. Mas ela teve todo o seu poder e esse poder também foi diminuído em algum momento da história, né? E a filosofia passou no meio disso aí, né? Produzindo alguma coisa, alterando os rumos da história, mas também ainda temos a filosofia patrística escolástica estudada até agora, vivida até agora, né? Mas tem outro tipo de assunto também por aí. Beleza? Então, é o seguinte, a questão é essa. O assunto da aula seria esse mesmo hoje, né? Deixa eu só... nós vamos encerrar a aula e vocês têm a atividade para fazer também, do mesmo jeito que foi orientado em Sociologia. Atividade avaliativa. E aí a pergunta é essa, né? Para vocês pensarem e escreverem aqui conforme os seus pensamentos mesmo, né? Então, ok. Como que você entende que deveria ser a relação entre a filosofia e a religião? Como é que tinha que ser essa relação? A filosofia tinha que mandar na religião? A religião tinha que mandar na filosofia? Ou elas tinham que ser totalmente separadas? Você escreve sobre isso, num parágrafo. No segundo parágrafo, você vai escrever sobre a relação que deveria ter qualquer ciência e a religião. Então, pensa na química, na física, na biologia, na matemática, no português, no inglês, né? E você vai responder como que deveria ser a relação de qualquer ciência com a religião. Alguém não entendeu a pergunta? Eu não entendi. Bom, relação. Relação. Uma que convive com a outra, né? Religião, qualquer religião, católico, Assembleia de Deus, budismo, candomblé, qualquer religião, e a filosofia. Como que você acha que deveria ser essa relação? Teria que a religião mandar na filosofia? Teria que a filosofia mandar na religião? Ou cada uma tem a sua praia e cada uma tem que cuidar das suas coisas separado? Isso, filosofia e religião. Aí a outra questão é a religião e a matemática. A religião deveria mandar na matemática? Ou a matemática deveria mandar na religião? Ou a química? Ou a biologia? Ou a física? Ou qualquer coisa? Esclarecer um pouco mais ou ainda não? Esclareceu. Certo. Então, o primeiro item seria esse, né? Essa primeira atividade de hoje aí. E nós já vamos, então, encerrar. Vocês façam isso, reflita, vai lendo aí o blog e na aula que vem a gente vai começar a conversar sobre o Santo Agostinho em específico, certo? E aí, enquanto finaliza, eu vou deixar aqui tocando para vocês esse Pai Nosso, né, que nós lemos aqui. Se vocês quiserem, eu posso preparar o teclado e para a gente ensaiar e cantar, né, fazer um coralzinho aqui do segundo ano, cantando esse Pai Nosso, sabe? Porque isso que eu mostrei para vocês aqui, essa imagem, é uma partitura, certo? Isso aqui é uma partitura de canto gregoriano, certo? E aí, quem sabe, a gente podia ensinar vocês a ler isso aqui, né, e cantar. Então, eu vou deixar aqui vocês com o canto gregoriano, o Pai Nosso, e com isso a gente já, nós nos despedimos e até a próxima aula, né? Tudo de bom para vocês, bom restante de semana.
Então, bom dia. Tudo de bom para vocês. Tchau, professor. Tchau. Tchau, bom dia.